Oi gente, bom dia! Bom dia, crianças! Primeiramente, bom domingo a todos. Eu me chamo Vinícius e essa é minha esposa Ingrid. Nós já somos professores, só que a gente dá aula no culto de domingo à noite. E esse ano vamos começar a dar aula para vocês do Primário 2 aqui na Escola Dominical. Prazer em conhecê-los e como toda aula nós vamos começar com uma oração. Então todo mundo, por favor, abaixe a cabeça e feche os olhos para a gente falar com o Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Senhor, que essa palavra possa alcançar o coração e a vida de cada criança que está vendo ou ouvindo esse vídeo. Guarda a vida de cada um e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa aula hoje é tentação. Vamos investigar como ela é, como ela acontece na nossa vida e o que a gente pode fazer para vencê-la. Mas antes de mais nada, eu queria saber quem sabe aí o que é tentação. Eu sei. Tentação é o impulso ou desejo que o ser humano sente em fazer algo que é errado. Por exemplo, pensem em alguma vez na vida de vocês em que se depararam com uma situação em que sabiam que era errado e que se vocês agissem de determinado jeito, estariam pecando e entristecendo a Deus. Mesmo assim, uma parte de vocês pensou em fazer. E isso foi uma tentação. Na Bíblia, podemos encontrar várias histórias de pessoas que passaram por tentações. Por exemplo, é o Caim. O texto que vamos ler agora, que fala sobre Caim, é Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A gente vai dar um tempinho para quem não pegou a Bíblia, já pegar e abrir. E aí a tia vai ler o texto. Capítulo 4. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus, Ele conhece o nosso coração e nossos pensamentos antes sequer que a gente diga alguma coisa. Deus percebeu a ira no rosto de Caim pelo jeito dele e lhe deu um aviso. Ele avisou para ele não tentar não pecar, que ele ia passar por isso. O que Deus quis dizer com esse aviso? O Senhor estava ensinando a Caim que havia uma chance de dizer não ao pecado e vencer essa tentação. No entanto, como a gente sabe, Caim não deu ouvidos a esse aviso de Deus e não dominou os seus desejos de pecar. E caindo em tentação, ele assassinou o irmão Abel. Ele estava com tanta raiva e tanta inveja do irmão que não percebeu como sua atitude seria desastrosa e fatal. Esta, crianças, é uma verdade que a gente não pode esquecer. Quando a tentação aparece em nossa vida, ela não nos deixa ver as consequências do pecado. Então, na hora, Caim estava com tanta raiva que nem pensou o que aconteceria depois e que ia entristecer o coração de Deus. Infelizmente, todos nós somos tentados a pecar. É um teste do qual ninguém escapa a passar. Todo mundo passa por isso. Mas a boa notícia é, a gente pode vencer esse teste e não cair em tentação. Vocês recordam, na história da Bíblia, alguém que conseguiu resistir à tentação e nunca pecou? Eu lembro. Jesus. O nosso Senhor e Salvador. Ele se fez homem, veio aqui na terra, viveu como nós e não pecou, não caiu em tentação. Assim como nós, ele foi tentado pelo inimigo, mas, como a gente já sabe, ele resistiu. A gente vai ler a história dele agora, que está em Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 11. Vamos lá? Todo mundo abrindo. Mateus está no Novo Testamento, da metade para lá da Bíblia. A gente leu o primeiro livro do Velho e agora o primeiro livro do Novo. Muito bem. Eu vou começar então, pessoal. Versículo 4, capítulo 1. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lugar mais alto, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vocês conseguem reparar o que tem em comum nas 3 respostas de Jesus para o diabo? Se vocês repararem bem nos versículos 4, 7 e 10, que são os que Jesus fala, ele sempre começa com a expressão está escrito. Nos 3, Jesus afirma isso, está escrito. E Jesus está se referindo à palavra de Deus. Jesus, ele venceu a tentação porque conhecia muito bem os mandamentos de Deus. Estava íntimo com o Senhor nosso Pai e sabia que as propostas do inimigo desagradavam a Deus, a ele. Jesus orava sempre pedindo ajuda de Deus para agir de acordo com a vontade dele. Deus, que nos ama muito, nos ajuda a suportar a tentação e não pecar. O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus sempre usa a palavra para fugir da tentação. Então a dica que eu dou para vocês é: se vocês querem se livrar da tentação, às vezes a gente não tem força para lutar contra ela. Então a gente tem que estar íntimo com a palavra para saber como rebater. Usando a própria palavra, estando próximo de Deus, a gente consegue vencer essas tentações. E conforme a gente estuda a Bíblia e quanto mais a gente sabe de Deus, a gente aprende que Ele já fez promessas para nós. E uma, por exemplo, é que não vai ter uma tentação maior do que as nossas forças possam suportar. Deus é tão bom conosco que já nos prometeu que se a gente pedir a ajuda dele e estiver íntimo e fiel a ele, ele é fiel conosco e nos ajuda a resistir à tentação. Vamos ver onde está essa promessa? 1 Coríntios 10, o versículo é o 13. Todo mundo abrindo. Coríntios eu não gosto muito porque eu sou palmeirense, mas brincadeiras à parte. Aqui, Coríntios 10, 1 Coríntios 10. Exemplos da história de Israel, mas eu vou ler só o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que esse texto está dizendo? Que além de não ter tentação que a gente não consiga suportar, Deus ainda, quando a gente vence a tentação, nos livra dela. A gente fica livre do pecado. É uma promessa muito legal de Deus, mostrando que assim como Jesus que veio aqui para a Terra e venceu a tentação, nós também somos capazes disso, em Deus, em Jesus. Porque Ele é fiel e justo para nos ajudar a evitar o pecado. Caim, que nós citamos no início da aula, ele não ouviu o aviso de Deus e não buscou dominar os seus desejos e a sua ira. Como aprendemos hoje, Caim, na situação que se encontrava, devia ter confessado a Deus o desejo que tinha no seu coração, de matar seu irmão e pedir ajuda de Deus para tirar essa raiva do seu coração, ajudar a dominar esse desejo e agir de forma a agradar o coração de Deus. É que nem quando Jesus, nosso Salvador, ele veio ao mundo e se fez homem como nós e nos mostrou que, em razão do amor de Deus por nós, somos capazes de suportar as tentações, que Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Mas para tanto, precisamos, assim como Jesus, estar intimamente ligados a Deus,
buscando sempre fortalecer nossa relação com Ele. É exatamente o que a gente viu nas duas palavras. A primeira, infelizmente, Caim não estava com essa intimidade com Deus, não estava, por exemplo, jejuando, se dedicando tempo à palavra, estudando, orando, e caiu na tentação, cometeu um dos piores pecados que o ser humano pode cometer. Ao contrário, Jesus, como na segunda palavra, ele passou por tentação, mas estava buscando a Deus, estava entregando um momento para Deus, e com certeza isso que fez a diferença. Caim, diferente de Jesus, não deu ouvidos ao aviso de Deus. A gente acha importante ressaltar isso para vocês também, que mesmo na história de Caim, Deus estava presente e avisou a Caim que ele devia dominar os próprios desejos, dominar as próprias vontades e evitar o pecado, resistir à tentação. Então, Deus está avisando isso pra gente diariamente. Agora mesmo nessa aula, a gente quer que vocês tirem como lição que tem como vencer a tentação. A gente tem que orar, ler a Bíblia, conversar sobre Jesus com os nossos pais, com os nossos professores, tirar nossas dúvidas, desenvolver realmente um relacionamento e intimidade com Deus, para quando vir a tentação, a gente lembrar de tudo que está escrito, assim como Jesus, e resistir, conseguir passar por isso. E assim, uma dica que eu dou também é sempre que vocês estiverem passando por um momento de tentação e acharem que não vão conseguir passar por isso, sempre procurar alguém que possa ajudar. Quem mora com vocês, pai, mãe, de repente é o tio ou a avó que mora com vocês, mas alguém que ame vocês, esteja disposto a compartilhar desse sentimento e tirar um pouco essa carga que às vezes a tentação nos traz. E lembre sempre que Jesus, principalmente, é nosso melhor amigo. E a gente pode falar com ele sobre qualquer coisa. Então, por mais que seja alguma coisa que às vezes dá vergonha, ou você fica com medo de alguém ficar bravo com você, Jesus está lá tá aqui para nos ouvir e para nos ajudar. Então, entrega para ele, ora para ele, confessa para ele, porque é o que a gente falou, a tentação, ela cega os nossos olhos para as consequências do pecado. Mas o pecado tem consequências. Então, a gente, assim como Deus e a Bíblia, e a gente quer passar para vocês que tem como resistir e que Jesus vai ajudá-los desde que a gente confie nele. Muito bem. Gostamos muito de conhecer vocês, espero que vocês tenham gostado da gente também e espero que a gente se veja mais vezes. Sim. E agora a gente vai fazer uma oração para encerrar. Todo mundo de novo abaixa a cabeça e fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos promete que a gente consegue resistir às tentações. Muito obrigado que o Senhor nos dá o livramento, Pai. E muito obrigado principalmente que o Senhor enviou Jesus como o maior exemplo de que a gente, Pai, quando está íntimo do Senhor e está orando, está lendo a Bíblia e Sua Palavra, a gente tem forças para resistir a essa tentação. Eu te peço agora por esse domingo, que seja abençoado em todas as casas e que o Senhor continue nos abençoando e nos protegendo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Tchau, tchau, gente. Um bom domingo.